aspecto de coisificação da vida e da natureza que é próprio do sistema capitalista de produção. A biodiversidade é perdida na sua alteridade e é vista como um depositário para depredação e pilhagem, para a coisificação da natureza. Nós temos um processo que, para dar conta da necessidade de acúmulo do capital, coisifica a natureza, aparta o ser humano dessa relação harmoniosa e interativa e vê a natureza como um reservatório morto de recursos naturais que devem ser constantemente extraídos para a manutenção de um sistema econômico desigual. Então, como fruto dessa lógica, cotidianos e institucionalizados são os crimes contra o meio ambiente. Por exemplo, o latifúndio em nosso país, que gera pobreza, miséria, violência, para dar conta desta lógica. E dentro de uma visão europocêntrica, dominadora da historiografia, eu também dou aula, quando se faz menção a, entre aspas, descoberta do Brasil, muitas aspas, quando chegam os portugueses, alguns livros enfocam a estranheza que os portugueses tinham com relação ao modo de vida dos nativos, dos índios aqui. Mas nós temos que subverter essa lógica. Nós temos que descapitalizar a compreensão da história. Estranho é, na verdade, fazer todo um empreendimento para pegar a terra, uma dádiva, e torná-la propriedade privada. Isso é que deve ser visto como estranho, como algo que desrespeita a casa comum, o bem comum, o elemento natural, fonte de vida, que jamais deveria ser capitalizado e apropriado individualmente, gerando violência e uma série de opressões. Então, esse sistema tem essa capacidade de separar o ser humano da casa comum, criando uma visão que coisifica a natureza, mas também coisifica o próprio ser humano, mercantilizando as relações humanas, privatizando o nosso olhar, alienando a nossa sensibilidade e normatizando absurdos cotidianos. É impressionante a capacidade que esse sistema tem de anestesiar os nossos sentidos altruístas e normatizar um cotidiano repleto de absurdos institucionalizados, legalizados e que vão se interiorizando dentro de nós. Nós temos que realmente fomentar espaços assim, que sejam capazes de subverter essa lógica por meio da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e da efervescência social. E a partir disso, apenas um elemento concreto, Niterói também tem esse infeliz privilégio de ser uma cidade depredada por essa lógica de apropriação privada dos espaços. O prefeito eleito, ele tem como um discurso central, isso para o nosso temor e terror, reproduzir em Niterói o modelo de gestão da cidade do Rio de Janeiro, em aliança com Eduardo Paes e Sérgio Cabral. Então entendam o meu temor, entendam o meu tremor, entendam o meu receio, porque é uma cidade que, como foi dito aqui várias vezes, há 2 anos atrás tivemos um desastre socioambiental, temos desabrigados até hoje, vivendo em condições subhumanas, em vários abrigos da cidade, e dia após dia o que nós vemos é a especulação imobiliária crescendo em vários espaços estratégicos da cidade. Vazios urbanos são estocados pela prefeitura e depois vendidos às grandes construtoras, enquanto os desabrigados continuam sem moradia e vivendo em condições subhumanas em abrigos abandonados pelo próprio poder público. Então a lógica do Rio de Janeiro, infelizmente, também acontece em Niterói, que é esse processo de cidade-empresa, de retração de direitos, de precarização dos serviços públicos e depois, quando o Estado desaparece nos direitos sociais, o Estado mínimo se torna máximo na hora de penalizar, na hora de criminalizar, na hora de controlar o movimento social, na hora de conter e monitorar o cotidiano, disciplinarizar o nosso comportamento individual. Também no passado, fizemos uma grande manifestação ali na Praça Araribóia, do outro lado da ponte, mas do mesmo lado da luta, contra o aumento das passagens, um aumento abusivo de mais de 60%. Era impressionante a quantidade
do aparato policial cercando uma movimentação legítima em prol do nosso direito. Por que essa lógica? Porque o Estado que desaparece nos direitos sociais reaparece para criminalizar os movimentos sociais, sufocar a diversidade cultural e penalizar especialmente os pobres e os oprimidos. Por isso, embora esteja do outro lado da ponte, estamos do mesmo lado da luta, colocando o nosso mandato à disposição de todos os movimentos da cidade de Niterói, à disposição da FISC, porque temos muitas lutas lá por moradia, por direitos humanos, contra a criminalização da pobreza, pela preservação do meio ambiente, das comunidades tradicionais, e também queremos estar aqui solidários a esta causa, querendo reescrever a história para estranhar o capitalismo e normatizar a solidariedade, a sensibilidade, para que a partilha realmente seja para além do acúmulo, nos fazendo coletivamente seres humanos plenos e absolutamente felizes. Como diz Paulo Freire, esperança que não se organiza coletivamente morre. Então, quando nós nos organizamos coletivamente, a primeira vitória é salvar o nosso próprio coração da alienação e da desistência. Então, nós estamos aqui em memória dos que lutaram, mantendo a nossa existência viva e rumando inevitavelmente para a transformação concreta, radical e estrutural do mundo. Os impérios, eles podem ser vencidos, né? Eu sou também teólogo de uma perspectiva cristã absolutamente ecumênica e crítica, muito crítica, de uma institucionalidade opressora, mas existem alguns elementos que eu acho que contribuem, né? Para mim, o terceiro dia é muito importante. O terceiro dia, que é o elemento da ressurreição, a ressurreição de todos os povos oprimidos, que mesmo mortos no primeiro dia pelo Império, insistem teimosamente em ressurgir, afirmando que a vitória é de todos os povos, de todas as culturas, é a vitória dos vitimados, que ainda serão, com certeza, plenamente vitoriosos, para que a casa comum seja do povo comum, quando a partilha vai estar acima do acúmulo e a sociedade do bem viver e da vida acima do lucro. Muito obrigado. É isso aí, companheiro Henrique.